Salve, salve nação! Saudações rubro-negras. Rapaziada, Flamengo vence o Vasco outra vez e está garantido na final. Malvadão se garante na final do Campeonato Carioca. Porém, comentaristas não gostaram do que viram não, hein? O Zinho principalmente largou o aço em cima desse jogo aí do Flamengo. Principalmente em cima do Paulo Souza. Olha só o que o Zinho falou do Paulo Souza. Criticou demais e eu espero que você veja e comente aí. Dê a sua opinião se o Zinho está certo ou não. Antes da gente ir para o vídeo, peço para você que fortalece com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. A sua ajuda, mano, é muito importante. Então eu te peço ajuda aí, fortalece com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vou deixar o crédito por direitos autorais à ESPN. O link da ESPN está na descrição como crédito de direitos autorais. E agora vamos ver o que o pessoal falou desse Flamengo que ganhou, mas não encantou. O pessoal não gostou do que viu. Flamengo não vem jogando bem há um tempo. Ganhar de 1-0 para o Vasco é muito pouco, hein? Muita gente está achando pouco demais isso aí. E você? Qual é a sua opinião? O que você achou desse jogo e dessa vitória de 1-0? Magrinho, o jogo foi magro. O que você achou? É pouco demais para o Flamengo? Para o elenco que o Flamengo tem? Ou é clássico? Clássico é assim mesmo. Comente aí, deixe sua opinião, fortalece com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E vamos para o vídeo. Valeu? É pouco, Fábio? Eu acho que pelo nível técnico, sim, Bruno. Eu acho que o Vasco, como o Marra falou, o Vasco conseguiu, na questão da luta, né, da marcação, o Vasco jogou, na primeira partida principalmente, jogou com as linhas muito recuadas, dificultou as ações ofensivas do Flamengo. Hoje o Vasco precisava do resultado, então acabou saindo um pouquinho mais, tentou fazer uma marcação um pouco mais alta, mas toda vez que tentava fazer essa marcação, o Flamengo tem uma qualidade no passe, conseguia se sair, e aí o Vasco retomava novamente essa linha defensiva. É um resultado pequeno, os dois jogos, na minha opinião, pela diferença técnica, como a gente falou. O Flamengo poderia, sim, ter feito, pela qualidade dos jogadores, um resultado maior. Mas aí a gente dá valor também ao Vasco, né, que tem uma equipe inferior tecnicamente, mas que lutou bastante também. Acho que o torcedor do Vasco sai triste pela desclassificação, mas viu pelo menos um time que brigou bastante e tentou equiparar essa força técnica que o Flamengo tem com muita luta e disposição. Em 3 jogos, né? Vamos lembrar que no jogo também na fase anterior da competição, aquela vitória por 2-1 no final do jogo. Foi mais outra das 3 partidas onde o Vasco conseguiu brigar e tentar equilibrar. O Vasco empatou e no finzinho do jogo saiu, naquela oportunidade, foi o gol do Arrascaeta, né? Uma batida de fora da área. Sim, o Vasco vendendo caro. E aí acho que de novo, né? Isso não enche a barriga de ninguém, né, Bruno? O torcedor tá bravo porque não quer perder pro Flamengo nunca. Não tô tirando aqui a rivalidade de vista. Mas tem uma outra questão envolvida, né? Assim, a coisa mais importante pro Vasco é sair da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, disputar a primeira divisão. Voltar a andar para frente, né? As promessas são nesse sentido. E se você olhar com esse olhar, o Flamengo é muito forte, né? O Vasco tentou jogar nos 3 jogos. Eu acho que tem até um saldo razoavelmente interessante. Repito, o torcedor deve estar bravo de ouvir isso, mas é preciso olhar com... Muito bem, Zinho, já que você está por aqui e está nos ouvindo, a pergunta é a seguinte. No segundo tempo, na reta final, os rubro-negros gritaram até olé. A festa no Maracanã estava bonita. Foi para tudo isso, Zinho? Teve olé, teve show ou você acha que não? Foi pouco? Aqui, ó. Boa noite, Brunão. Boa noite. Prazer estar com vocês. Não sei se eu já estou aparecendo para você, mas é um prazer sempre estar com esse timaço aí, Mário Marra, meu parceiro Capita, Fábio Luciano e fã de esporte. Não foi para isso tudo, não. Não foi para isso tudo. Eu, particularmente, estou assim, preocupado com o Vasco para a Série B. Esse time do Vasco aí, que eu estou vendo jogar, é preocupante para a Série B. Primeiro tem que reforçar e bem para tentar subir. É um time muito limitado, muita vontade, muita aplicação, muita entrega, e isso os jogadores não deixam de fazer, né? Realmente estão suando a camisa do Vasco, mas qualidade de time para propor jogo, um time para ter que vencer e ser protagonista na Série B, não enxergo no Vasco. Preocupante. Contra o Flamengo, joga na sua possibilidade, atrás, marcando muito,
Hoje o Zé Ricardo ousou um pouquinho, ainda botou, né, o Figueiredo de um lado, o Peck do outro, o Raniel com o Nenê. O Nenê, com seus 40 e poucos anos, ainda é o cara que ainda cria mais. Foi dele que saíram 2 chutes, né, perigosos. Uma o Hugo Neneca defendeu, a outra foi para fora. Mas muito pouco do Vasco da Gama. O torcedor contra o Flamengo incentiva, reconhece esse esforço, e eu também. Porque o Vasco marca muito, se entrega e se dedica. Mas pensando para um futuro, eu estou preocupado com esse time do Vasco para subir. Não vejo como um dos favoritos para subir. Esse time está jogando. Pro lado do Flamengo, eu acho que o Flamengo ganha porque é muito melhor. Porque tem muito mais opções. O Paulo Souza olha para o banco, ele tira lá do banco o Marinho, o Vitinho, o Léo Pereira, e podia tirar o Diego, e tem o Everton Ribeiro, e o Bruno Henrique nem estava lá, e aí o Pablo que chegou, se machucou, não está, mas tem o Gustavo Henrique. Tem jogador de sobra. Agora, olhando para um time montado, formado e que me empolga, também não me empolga. Um Flamengo, para jogar Libertadores e para jogar o Campeonato Brasileiro, tem que melhorar muito. E passa muito pelo trabalho do treinador, que eu não sei qual é o time do Flamengo. Eu ainda não sei. E já passou da hora para ele definir esse time, ter 11 jogadores, pelo menos a base do time titular. Né? Hoje eu diria que o titular absoluto do Flamengo é o Arrascaeta e o Gabigol. O restante eu não cravo. Theo, tá bom, Davi Luiz, que isso e tal. Vamos ver aí se o Rodrigo Caio melhorar. E se o Pablo estiver bem. Não sei. E o treinador, ele mexe tanto no time, ele muda tanto o sistema tático. Qualquer treinador brasileiro estaria sendo crucificado hoje. Agora é o Paulo Souza. Chegou, tá trazendo novidades. Só que já passou da época. Um jogo contra o Vasco, uma decisão de campeonato, tem uma vantagem, você não tem um time titular, você toda hora está mudando. Eu me preocupo com isso para o futuro também. Porque o Flamengo vai enfrentar adversários muito melhores. Muito melhor do que o Vasco. Mas muito melhor, vou repetir. E do jeito que tem essa indefinição, eu não sei. Eu não sei se está preparado para isso. Comecei bem, né, rapaziada? Um abraço. Começou, e eu falei pro Fábio, eu falei, a gente tava ali, assim, dando nó na gravata, eu falei, o Zinho hoje, Fábio, eu acho que vai estar nesse sentido, porque o Fábio estava conversando comigo falando mais ou menos no mesmo sentido. Vocês acham que ainda faz parte desse período de pré-temporada? Ainda é parte do período de experiências ou algumas coisas deveriam estar mais claras? Talvez na cabeça dele e na cabeça do torcedor. Mas por que você colocou ou? Eu acho que ainda faz parte de um período de início de ano e acho também que algumas coisas poderiam estar mais claras. Eu acho as duas coisas. Por quê? Porque ele realmente não conhece todos os jogadores, ele tem dado oportunidade. Por outro lado, eu acho que ele já poderia dar mais a cara ao time. Agora, eu não carrego tanto na crítica. Eu acho que, assim, no clássico, a tendência é até o time hoje mais fraco fazer de tudo mesmo, tentar diminuir, jogar pela honra. E era, além de tudo, uma semifinal, né? Então, assim, eu entendo o que o Zinho está falando, mas eu estou vendo pelo outro lado. Esse tipo de jogo, de vez em quando eu sei, de vez em quando acontece umas goleadas em jogos grandes também e tal. Mas eu acho que esse tipo de jogo, eu esperava mesmo que o Vasco dificultasse muito o Flamengo. Ainda assim, o Flamengo ganhou as duas. Sim, ou as 3 até, né? Sim. Comparando também com a anterior. O que você acha, Fábio? Já era para o time estar mais pronto? Ainda é momento de testes? Bruno, assim, eu penso muito parecido com o Zinho, né? O Zinho, ele já... essa forma que ele se coloca e o conhecimento que ele tem de futebol também, mas os pensamentos são muito parecidos, tanto que a gente estava conversando sobre isso no jogo. Eu acho que o Paulo é um treinador novo, ele chega no Brasil, ele não conhece o elenco, mas ele já tem um tempo de trabalho, um dia a dia, né? Então isso você tem treinamentos de manhã, de tarde, você tem alguns jogos teoricamente mais fáceis, alguns jogos mais difíceis, alguns jogos mais importantes, como esse contra o Vasco, mas eu também acho que ele já poderia ter um time na cabeça. Coisa que ele não tem também. Eu não consigo imaginar ele tendo
É lógico que algumas mudanças podem acontecer, ele mudar uma peça, mexer um pouco no esquema, mas você ter um time base, um time de referência, uma espinha dorsal, isso é importante para um time que sonha como o Flamengo em conquistar, em começar as competições bem também. Então a Libertadores já está batendo na porta, as finais do campeonato estadual, e nós, né, tanto eu, o Zinho, né, e o torcedor do Flamengo também, que esteve no Maracanã, ele não consegue ter um time na cabeça, ele não sabe realmente qual é o time titular, aonde os jogadores vão atuar. Eu acho que são muitas mudanças também. Pode ser uma experiência, então assim, o Carioca vai ser realmente um grande laboratório, ele vai testar os jogadores em todas as posições para que depois das competições mais importantes o Flamengo esteja pronto? Pode ser, é o planejamento dele, é a cabeça dele no dia a dia de trabalho, mas eu sinto falta também de um time mais competitivo. Um time mais pronto e mais competitivo. O Flamengo hoje foi um time de um pouco de ligação direta, o Davi Luiz fazendo ligação direta com o ataque, um Gabigol muito longe da área, a gente não sabe que o Gabigol não é muito acostumado a isso, então na grande parte do tempo o Gabigol ficou na direita, o Gabigol tentou armar o jogo, o Arrascaeta, que é o homem de armação, ficou pelo lado esquerdo, ele está dando oportunidade para o Lázaro jogar, e o menino está saindo muito bem também, então tem algumas coisas positivas, né? Então hoje ele entra com o João Gomes mais uma vez vai muito bem ao lado do Arão, o Lázaro também vai muito bem, mas eu acho que já é hora dele ter um time base, dele ter um padrão, o Flamengo ter um padrão de jogo. Hoje ele mexe no time e eu não vejo mudanças muito táticas, um Flamengo muito diferente, parece que é no volume, né? Então a gente vê jogadores entrando no Flamengo em posições diferentes também, que não estão muito acostumados a fazer, enfim, e ele continua fazendo experiências. Eu acho que o torcedor do Flamengo espera que isso uma hora termine, que o Flamengo tenha um time padrão, um time base, um time forte e um time ainda mais competitivo. Porque a gente não pode esquecer que o Flamengo enfrentou um Vasco que a camisa é muito pesada, né? Então a rivalidade é muito grande, só que é um time de Série A com investimento gigantesco e um time de investimento de Série B. E o Flamengo vence o Vasco num gol do talento do Arrascaeta no final da partida, né, um gol no segundo tempo. Ele vence o primeiro jogo da semifinal em um pênalti, que o torcedor do Vasco também não entende muito se foi ou não. Então, assim, ganha o jogo numa penalidade máxima, teve dificuldades também. E no jogo de hoje, em uma bola parada, um cruzamento. Então, assim, o Gabigol teve chance, o Pedro teve chance, mas eu acho que a diferença técnica de investimento, de qualidade, é para o Flamengo, dentro de um jogo como esse, ter mais intensidade, propor mais o jogo e criar muito mais possibilidades de vencer. Mas se vocês acham que ele está fazendo experiência ou é característica do trabalho dele? Eu acho que é parte da característica do trabalho dele, que deve incomodar muito, do mesmo jeito que incomoda o torcedor do Flamengo, deve incomodar muito o técnico adversário, não saber como vai jogar o Pedro. O Pedro ele vai saber. Não saber como vai jogar o Gabigol, não saber como vai jogar o Arrascaeta, se o Felipe Luiz vai fazer uma linha com 3, se o Felipe Luiz ficar mais adiantado, se é o Lázaro. Ele incomoda o técnico adversário, ele incomoda o time adversário. Eu acho que essa é uma característica que ele tem colocado no trabalho. E até mesmo o time, eu não tenho, assim, eu acho que não tem tantas dúvidas assim, se amanhã é a final da Libertadores. Eu acho que se ele for jogar com 3 lá atrás, se o Felipe for mesmo um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, eu acho que é Fabrício Bruno, claro, não tem o Pablo, né? Acho que é Fabrício Bruno, Davi e Felipe. Eu tenho dúvida na lateral direita. Quem vai ser? Na lateral esquerda, ou na ala pela esquerda, me parece que o Lázaro está ganhando espaço. Sim. Que o Lázaro está ficando ali com muita frequência. Quem fica do lado do Arão? Vai ser o Andréas, vai ser... Hoje, me parece o João Gomes. Sim. A partir daí, Arrascaeta, Gabigol. Sério, assim, de 11, a gente está falando de 2, 3 dúvidas.